Olá, bom dia. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o meu devocional, que foi acerca do remanescente. Estava lendo em Esdras, capítulo 9, e é um momento que Esdras sofre muito, porque ele estava ali trabalhando na reconstrução do templo, e chega uma notícia para Esdras. Chega uma notícia de que muitas pessoas haviam se casado com as nações vizinhas e não haviam se mantido fiéis na linhagem, não haviam se mantido fiéis no propósito de não se misturar com outros povos. E quando Esdras recebe aquela notícia, a Bíblia diz que ele começou a rasgar as suas vestes, começou a arrancar os cabelos da cabeça, arrancar os cabelos da barba e começou a orar e começou a prantear. E nós imaginamos um cenário de muito desespero da parte de Esdras. E naquele momento de dor, naquele momento que Esdras estava ali desesperado com aquela notícia, ele começa a fazer uma oração. E é tão interessante que nessa oração ele começa a pedir perdão a Deus pelo pecado. Mas ele se inclui nesse pecado porque ele faz uma oração em nome do povo. Ele faz uma oração em nome da nação. E aí ele diz assim: meu Deus, a nossa iniquidade se multiplicou sobre a nossa cabeça. A nossa culpa cresceu até os céus. E aí ele continua fazendo uma oração, pedindo a Deus perdão, pedindo a Deus que continuasse tendo misericórdia deles, mas que não os punisse por causa desse comportamento dessas pessoas que casaram com pessoas de outras nações, tomaram mulheres de outras nações, se casaram e deram também a seus filhos. E eu confesso que talvez inicialmente, quando nós fazemos essa leitura, nós podemos perguntar: poxa, mas o que tem de tão grave em casar com uma pessoa de outra nação? Coitada dessas mulheres, né? Que preconceito, que discriminação, para que tudo isso, né? Para que esse comportamento tão exagerado? Realmente, talvez se fossem apenas situações acerca de nacionalidade, seria algo um tanto quanto exagerado. Mas a verdade é que possivelmente esses casamentos não estavam falando só sobre mistura de nacionalidade, mas sobre mistura de adoração. Sempre que havia mistura com outros povos, havia uma mistura de adoração. Então, provavelmente o que estava acontecendo era que quando esses homens casavam com essas mulheres, eles traziam para dentro da sua casa não só as suas mulheres, mas os seus deuses pagãos e o seu culto e a sua adoração. E aí você já começa a imaginar um cenário onde em uma casa temente a Deus, em uma casa onde se guardava a lei de Deus, havia ali uma mulher com outro deus pagão, provavelmente com uma imagem e provavelmente com rituais e cultos que ela adorava os seus deuses. Então imagina o clima nessa casa. Imagina um homem temente a Deus, um homem que adorava a Deus, fazendo as suas orações e a leitura da Torá, somente isso. E junto com isso, uma mulher que fazia ali rituais, adorações, e tinha ali uma imagem e fazia ali o seu culto ao seu Deus. E muitas dessas famílias provavelmente já tinham filhos. Imagina como que estava a cabeça dessas crianças, de ver essas formas de adorar de maneira diferente. E se o pai adora de um jeito, a mãe adora de outro, logo, essa criança ela vai entender que ela pode adorar de qualquer um dos dois jeitos. E sabe o que nós aprendemos com toda essa narrativa? É que nós não podemos ignorar o poder destrutivo de uma união de julgo desigual. Nós usamos essa expressão porque ela é bíblica e muitas pessoas ignoram. Muitas pessoas não entendem o que é o julgo desigual. O julgo desigual, meu irmão, é quando você entra em um relacionamento que não vai fazer com que você continue adorando ao Senhor. De alguma forma, esse relacionamento vai fazer com que você peque. De alguma forma, esse relacionamento vai fazer com que você se afaste de Deus. Vou dar um exemplo bem claro. Hoje, na nossa geração, os namoros eles têm uma permissividade muito grande, né? Existe muito beijo, existe muita carícia, existe muita intimidade. Para não falar dos jovens que dormem com as namoradas, das namoradas que dormem com os namorados, como se isso fosse normal. E quando nós falamos disso no final, a gente esquece que tudo isso teve um começo.
A gente esquece que tudo isso começou de uma maneira muito sutil. Então, a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é o seguinte: se você está prestes a entrar em um relacionamento e que esse relacionamento tem muita chance de não te levar para perto de Deus, não entra. Não espera pagar o preço. Se você é jovem, se você é temente a Deus, se você adora a Deus e se você tem uma proposta de um relacionamento e do outro lado, essa pessoa não tem o mesmo compromisso que você tem com o seu Deus, eu te digo com toda certeza, se você entrar nesse relacionamento, provavelmente o futuro vai ser o mesmo futuro narrado aqui em Esdras. Vai ser um futuro de destruição. Vai ser um futuro onde esse relacionamento vai trazer, sim, julgo desigual. Então, se você está em um relacionamento onde você tem tido permissões que não são permitidas antes do casamento, eu quero te dizer que você precisa orar, rasgar as suas vestes, espiritualmente falando, pedir perdão a Deus, assim como Esdras fez, porque não se trata só de relacionamento, se trata de pecado. E quando nós pecamos, precisamos rasgar o nosso coração, pedir perdão a Deus para que Ele nos perdoe. Nós não podemos nos acostumar com uma vida de pecado. Nós não podemos nos acostumar com uma vida de permissividade que nos afaste e nos tire da comunhão com Deus. Talvez você está passando por essa fase. Você está há tanto tempo em um relacionamento errado, você está há tanto tempo em um relacionamento que te tirou da presença de Deus e você se acostumou com isso. E sabe o que aconteceu no final dessa história? Esdras fez uma reunião com todas essas pessoas e falou para elas acerca da Bíblia, falou para elas acerca do que a lei dizia sobre aquilo. E naquele momento eles entenderam que eles estavam errados. E eles fizeram um compromisso de devolver essas mulheres para suas nações, tirar essas mulheres das suas casas, desmanchar esses relacionamentos, desmanchar essas alianças, porque elas eram alianças que estavam indo contra a vontade de Deus. Gente, olha que coisa séria. E a Bíblia diz que eles devolveram essas mulheres, desmancharam esses relacionamentos, desmancharam essas alianças, porque eram alianças que estavam os fazendo pecar. Eram alianças que não estavam agradando o coração de Deus. E se você é essa pessoa que está em um relacionamento errado, está pecando e acha que no final vai dar tudo certo, eu quero te dizer, não vai dar tudo certo. Porque a Bíblia não nos dá base para afirmar que vai dar tudo certo. Então, se você quer servir a Deus, se você quer manter um compromisso com a palavra, desmancha esse relacionamento, sai desse relacionamento, porque esse relacionamento só vai te fazer pecar. Pode parecer exagero, mas é melhor nós exagerarmos no zelo com Deus do que nós relaxarmos na displicência em afastarmos da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa se converter todos os dias, porque essa é a vontade de Deus para nós.